Muito bem. Você tem uma Bíblia? Que bom. Vamos conversar sobre a palavra de Deus, tá bom? Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, dos versículos 10 ao 23. Filipenses capítulo 4. Eu quero que você abra na sua Bíblia, tá bom? 4, do 10 ao 23. Muito bem, queridos. O texto que nós vamos ler nessa manhã e vamos meditar está na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. O que são os Filipenses? São os habitantes da cidade de Filipos, que fica hoje na Turquia. Era na Ásia Menor, hoje fica na Turquia. Muito bem, Paulo tinha um relacionamento especial com essa igreja. Ele tinha um apreço especial com a igreja, porque é uma igreja cooperadora, uma igreja que era parceira dele. A cidade de Filipos foi visitada por Paulo na sua segunda viagem missionária, e a gente não sabe exatamente, mas por volta de 50, 51 depois de Cristo. Então ele foi lá, lembram que ele encontrou com Lídia, lá à beira do rio, elas estavam orando, e dali nasce uma igreja, a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses. No ano de 61, provavelmente depois de Cristo, ele escreve essa carta. É uma carta muito linda, muito preciosa, uma carta que fala muitas vezes de alegria e fala mais vezes de Jesus Cristo. Então nós vamos conversar sobre esse texto e vamos fechar essa carta hoje. É o epílogo do capítulo 4. Vamos ler a última porção. E eu quero pedir que você atente para a leitura e leia junto comigo, tá bom? Eu vou fazer alguns destaques, se você quiser marcar os destaques, seria bom. Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Não fala o teu coração, cuidado. Veja, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Agora eu quero ler junto com vocês, 13, juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14 diz: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Nós somos bons de nos associarmos nas coisas boas, mas nas aflições nem sempre. Mas essa igreja estava associada com Paulo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. E ele enfatiza, somente, exceto vocês, somente. Isso quer dizer que foi a única igreja, até o presente momento, que se associou a Paulo. No versículo de número 16, diz assim: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Vocês conseguem entender isso? Paulo não estava preocupado com o dinheiro que ele recebia, mas sim que aumentava o crédito daquela igreja diante de Deus. Quando nós ofertamos, nós não ofertamos para a obra terrena só, nós ofertamos para a eternidade. Consegue entender isso? Então ele continua dizendo o seguinte, me ajude aqui, versículo 18: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Quando eu oferto, é uma oferta de sacrifício, é como se fosse um culto, é um culto de adoração a Deus. Paulo é muito feliz quando escreve tudo isso, tá bom?
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações finais, ele diz: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Pai, obrigado pelo trecho inspirado que lemos diante da tua igreja. Eu peço que o Senhor abra minha mente, o meu coração, renova a tua unção sobre a minha vida e também, Pai, abre as mentes, os corações das pessoas que aqui estão e que aqueles que ouvirão pela internet, para que entendamos o texto que o Senhor traz para nós nessa manhã e que possamos aplicá-lo em nossas vidas. Entregamos ao Senhor esse tempo, contando com a ajuda que necessitamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. O texto que nós lemos fala sobre a gratidão que Paulo tinha pela igreja de Filipos, pela ajuda pecuniária, financeira que havia recebido. E também ele fala sobre o segredo que ele tinha descoberto de estar contente em qualquer situação, fosse na fartura ou fosse na faltura, na abundância ou na falta. Então ele estava sempre alegre. Paulo agradece a Epafrodito pela oferta recebida da igreja, e Paulo destaca que a oferta é destinada para a realização da obra missionária. Se você conhece a nossa igreja, nós temos 4 pilares. Como que é a nossa igreja? Nós somos uma igreja, o Senhor, uma igreja, Cristo é o centro da nossa igreja. Segunda, uma igreja, o Senhor Deus da glória. Nós somos uma igreja cuidadora. Repita comigo, cuidadora. Não é o nosso lema? Beit Avô não significa casa de cuidado? Nós somos uma igreja cuidadora. Tentamos ser uma igreja cuidadora. Terceiro, uma igreja carismática, que crê nos dons, aplica os dons e também faz a obra social dentro daquilo que ela pode. E quarto, nós somos uma igreja missional. Se a nossa igreja não entende que temos que participar de missões em Londrina e até os confins da terra, perdeu o efeito de ser igreja. Você entendeu isso? A igreja existe não para acumular bens, não para ter uma grande poupança, não para ter um imóvel, um templo que seja, que nós tanto almejamos. Não é para isso que nós existimos. Isso aí é para nós, para podermos nos reunir, vocês entendem? Não pode ser o nosso foco. O nosso foco é a pregação do Evangelho, seja onde for. Tá ok? Muito bem, queridos. Para nós entendermos esse texto como um todo, são 14 versículos, eu dividi em 3 blocos. O primeiro bloco, eu vou estudar com vocês do versículo 10 ao 13. E eu dei o seguinte, a lição que nós temos desse texto, dessa porção: a suficiência está em Cristo. Repita comigo. A suficiência está em Cristo. Para quem não veio na igreja, quando você chegar em casa, a pessoa pergunta: o que o pastor João pregou? Você vai dizer: foi em Filipenses 4, 10, 23, e o primeiro ponto foi a suficiência que está em Cristo. Precisamos de alguma coisa a mais além de Cristo? Não, somente Cristo. Muito bem, eu vou ler os versículos para a gente ir acompanhando o que Paulo vai falando. Versículo 10 diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A suficiência está onde? Em Cristo. Paulo expressa alegria pela demonstração
do cuidado daquela igreja por ele. Mas veja, Paulo reconhece que eles sempre tiveram consideração por ele, mas lhe faltava oportunidade. Como é importante você aproveitar a oportunidade para fazer o que é o bem. Às vezes você dá alguma coisa para a pessoa, ela não está precisando, não está passando por necessidade. Mas quando ela está passando necessidade, a gente precisa estar com o coração aberto para ajudar essa pessoa, principalmente como igreja, queridos. No versículo 10, Paulo se alegra pela generosidade da igreja. Mas ele deixa muito claro, queridos, que a sua alegria não está na oferta em si, mas sim, queridos, na fidelidade de Deus por meio da igreja. Deus havia chamado Paulo. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu estou cumprindo o mandato de Deus, fazendo o que Deus quer. Então vocês são instrumento de Deus para que eu continue fazendo a obra. Então Paulo reconhece, está alegre, agradeceu aos filipenses, mas ele entende que isso veio de Deus. Foi Deus que tocou o coração dos filipenses para dar essa oferta para Paulo. Não foi mais de uma oferta, tá bom? Muito bem, queridos. A gratidão nunca anula a suficiência. E eu pergunto para vocês, nós temos sido uma igreja generosa? Será que somos uma igreja generosa? Pergunto a vocês, reconhecemos que tudo que temos e precisamos vem de Cristo? Ou será que achamos que é o pastor quem faz isso, que é um grupo de pessoas, que é o conselho, que é o ministério tal? Queridos, a nossa suficiência está em Cristo. Por isso, se nós cremos nisso, nós temos que ser como igreja generosos. Não podemos nunca esquecer disso, queridos. Temos dito que a nossa igreja é cristocêntrica. E se isso é verdade, temos que ser generosos com a obra missionária, crendo que nossos recursos são e vêm de Cristo. Quando eu acho que os recursos que eu tenho, penso que é meu, ou que a parte que é de Deus é minha, eu estou usurpando o Evangelho. Você entendeu isso? Porque o Evangelho necessita que nós investamos no Evangelho. Esse é o privilégio que Deus nos deu, queridos. Ele podia ter dado essa obra a anjos, mas Ele deu a nós. Mas Ele quer que nós tenhamos o privilégio de participar também financeiramente. Nunca se esqueçam disso. Versículos 11 e 12. Paulo expressa o seu contentamento. Ele aprendeu a viver contente em todas as situações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ser maduro espiritual? Você tem que aprender isso. Quando você participa com generosidade do reino de Deus, porque Deus é generoso. Se você olhar para a história dessa igreja, eu vejo a generosidade de Deus dia após dia. Vocês estarem aqui, a generosidade de Deus. Vocês são um presente de Deus para nós que iniciamos esse trabalho. Então nunca esqueça disso. Nós estamos aqui com um único intuito: pregar a palavra de Deus. Através de cursos, através de ensino, através de discipulado, através de pregação como essa. Nunca se esqueça disso. O investimento no reino de Deus é algo que abençoa tanto quem dá quanto quem recebe. Você entende isso? Que muitas vezes nós somos mais abençoados pelo que nós damos do que recebemos? Eu sinto isso muitas vezes. Paulo aprendeu e nos ensina que tanto na fartura como na escassez, Cristo é suficiente. É dele que nós precisamos. Timothy Kelly, um pastor presbiteriano americano, ele diz que o contentamento cristão não depende da quantidade de coisas que possuímos, mas da profundidade da nossa comunhão com Cristo. Eu vejo quem tem comunhão com Cristo quando Ele é generoso. Eu vejo as pessoas que são convertidas a Deus quando as pessoas dão o dízimo. O último membro que se converte num corpo é o bolso. Quando a pessoa dá o dízimo, eu entendo que ela é convertida. Porque eu sei do sacrifício que é muitas vezes. Você abrir mão de uma regalia, talvez algo que você espera, que você quer, para você ser fiel a Deus. E muitas vezes o dízimo para nós é um sacrifício.
mas esse é um sacrifício que sobe até as narinas de Deus com aroma suave. Versículo 13, queridos, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes esse versículo é mal interpretado. Sabe por quê, queridos? E Paulo não está dizendo que podemos conquistar qualquer coisa, mas que podemos suportar tudo, abundância ou escassez, porque é Cristo que nos fortalece para permanecermos firmes. Paulo diz que, independente da situação, a minha suficiência está em Cristo. Tudo o que preciso vem de Cristo. Ele dá tudo o que nós precisamos. Agora, há algumas coisas que a gente quer que não sei se Ele aprova. Significa que, através da força que vem de Cristo, é possível superar qualquer dificuldade e alcançar contentamento. Você já pensou, você passando por uma dificuldade, você está contente? Você passando por uma crise, está contente? O que Paulo está dizendo é isso. Independente da situação que eu estou vivendo, eu devo ter sempre contentamento. Nós estamos sempre contentes quando? Sobra dinheiro, não é assim ou não? Quando a conta está recheada. Quando eu adquiro um bem, comprei essa roupa maravilhosa. Mas quando há faltura, quando há escassez, como é que eu faço? A tendência é de murmurar. Seja contente, eu devo ser contente em toda e qualquer situação. A segunda porção do texto que eu quero compartilhar com vocês está nos versículos 14 a 17. Eu quero ler agora com vocês. Acompanhe na sua Bíblia, se quiser marcar alguma coisa, faça isso. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Eu entendi que essa parte, essa porção, eu posso ter como título: O objetivo é o Evangelho. Diga comigo, o objetivo é o Evangelho. Se eu pudesse dizer, o único objetivo é o Evangelho. Qual foi a primeira lição que eu ensinei a vocês? A suficiência está em Cristo. A segunda lição, o objetivo é o Evangelho. Eu li aqui o texto e vou compartilhar com vocês agora. Dinheiro para Paulo não era para ele próprio, mas sim para a missão que Deus lhe deu para pregar o Evangelho. Quando vocês ofertam o dízimo nessa igreja, não é para nós os líderes, não é para Beit Avot ser conhecida, crescer. Se crescer, glória a Deus. Se não crescer, glória a Deus. Mas é para que nós obedeçamos a Deus. Sabe uma das coisas que eu faço como pastor? Eu sou da área financeira também. E eu acompanho todo mundo que dá dízimo. Quando eu vejo uma nova pessoa incluindo lá, colocando seu dízimo, eu fico tão contente, porque eu sei que ela será abençoada. Então não é o que você dá, o quanto você dá, isso não interessa, interessa a tua fidelidade para com Deus. E você, quando faz isso, você está aumentando o teu crédito no céu. Essa era a preocupação de Paulo, que os filipenses entendessem que não era só dar o dinheiro a ele, mas ele estava sendo parceiro com a igreja, participando com eles da obra com Paulo, da obra que Deus tinha dado a ele. Paulo reconhece a parceria da igreja nas tribulações, nas aflições. Não era uma relação da igreja para ele, mas uma koinonia, uma comunhão prática e uma coisa generosa no Evangelho. Veja, muitas vezes eu digo que eu sou generoso, que eu ajudo, que eu participo, mas eu preciso praticar isso. Não é só falar, eu preciso praticar. Dietrich Bonhoeffer disse, esse cara era o teólogo da resistência contra o nazismo.
Ele morreu aos 39 anos, no dia 9/4/45. Ele disse o seguinte: o verdadeiro amor a Cristo se expressa em sacrifício e solidariedade. Quando o seu algoz, dizem que quando o seu algoz chegou para levá-lo, ele foi enforcado, e aí o seu algoz disse para ele assim: Dietrich, é o fim. Ele falou: para mim o fim é o começo. Nós vamos usufruir daquilo que nós fizemos aqui, lá no céu, queridos. Talvez nós não vejamos a nossa obra aqui. Quer dar um exemplo? Nós estamos cooperando com uma obra em Moçambique, sim ou não? Acabamos de mandar 12 mil reais para eles. Eles estão lá reformando algumas coisas e pintando. Chama-se Casa das Formigas, atende 300 crianças por dia. Algumas crianças, em torno de 40, 50, moram lá com eles porque não têm onde morar. Mas você já pensou que daqui 5, 10, 15 anos, muitos desses meninos que estão lá, meninos, vão ser médicos, sei lá, advogados, pedreiros, vão ter uma profissão? Porque hoje muitos deles são órfãos. Não tem nem pai nem mãe. Então nós estamos participando dessa obra. Você consegue entender isso? Talvez a gente não veja que amanhã vai ter um presidente de Moçambique saído da Casa das Formigas. Deus sabe todas as coisas e nós estamos participando dessa obra com muita alegria. No versículo 15, Paulo enfatiza que dar e receber tem a ver com a pregação do Evangelho. A igreja é do Senhor. O patrimônio da igreja não era o próprio Paulo, não são os bens materiais, queridos, mas sim o Evangelho. O objetivo da nossa pregação não é para termos mais membros, queridos. Glória a Deus, queremos ter um monte de membros, sem problema, queremos. Mas não é o objetivo ter novos membros. Nosso objetivo é pregar o Evangelho. É chegar a todas as pessoas. No versículo 16, Paulo enfatiza que a generosidade deles não era ocasional, mas era uma generosidade constante, coerente, como o evangelho que eles anunciavam. Então eu vejo muitas vezes gente cooperando com a obra missionária, queridos, e faz assim: dá 6 meses e para. Isso é terrível para o missionário, ele conta com aquele dinheiro. Outra coisa, as pessoas fazem acordo com os missionários, em vez de fazer na moeda que eles usam lá, usam em português, usam no real. Por exemplo, nós cooperamos na associação com um pastor lá no Portugal. Nós damos o valor em euro. Então, ele nunca tem problema com o euro, porque o euro é o dinheiro que ele tem lá. Então, nós corrigimos o valor e mandamos para ele. E muitas igrejas começam o seu compromisso e param. Aquela igreja não era assim, aquela igreja não foi ocasional que ela fez algumas vezes isso e continua fazendo, eu creio. Versículo 17, Paulo não busca oferta por interesse pessoal, mas por causa do fruto que alimenta espiritualmente os filipenses. Paulo deixa claro isso. Eu não estou tão preocupado com a oferta que você está me dando. Claro, é ótimo, maravilhoso, mas eu quero que o teu crédito aumente. Eu quero que Deus olhe para você como uma pessoa generosa, que contribui com a expansão do reino, que ajuda a fazer a obra aqui na terra. O investimento no reino é algo que abençoa tanto quem dá, quanto quem recebe. É como se Paulo estivesse dizendo assim, queridos, a igreja estava com ele no campo, mesmo que não estivesse fisicamente presente com ele lá onde ele estava. Uma vez o missionário disse o seguinte: vocês seguram a corda enquanto eu desço no poço. Você pode participar da obra missionária? Pode, queridos. Usa o 003 e dá o dinheirinho ali. Mas você pode orar pelas pessoas. Você pode interceder pelas pessoas. Você pode mandar carta para os missionários. Nós estamos criando o nosso... Eu fiquei muito contente na última reunião do conselho. Depois de que nós vimos aqui a pregação do pastor Paulo, que ele mostrou uma área que ele vai firmar, você lembra disso, na África? Um local em que a maioria das etnias que estão lá não ouviram o Evangelho. São tribos não alcançadas. E eu disse aquele dia, se você se lembra, eu falei: Paulo, nós queremos participar disso. E queremos participar de forma ativa, com dinheiro, não só orar. Vamos orar, mas queremos participar com dinheiro. E na última reunião, nosso conselho, como sempre, sensível
aprovou que nós retenhamos como verba missionária 1% da nossa arrecadação. Não vi, glória a Deus, aleluia. Esse dinheiro é separado para missões. Esse dinheiro que você vê que entra aqui no cofrinho, que você põe em 03, é destinado para a Casa das Formigas em Moçambique. Não mexemos nisso. Agora, esse 1%, todo mês vai ser acumulado, e nós, com o Conselho Missionário, que formaremos quarta-feira a reunião, Estela, nós vamos formar o Conselho Missionário e vamos começar a ver os projetos que existem no Brasil e no mundo para nós participarmos, ou em oração, ou contribuindo, como o Conselho Missionário entender. Então, eu estou muitíssimo contente, porque a nossa igreja tem a visão missionária. Ela é igreja. Glória a Deus por isso, não? Quais foram as lições que eu ensinei até agora para vocês? Primeira, a suficiência está em... Segunda, o Evangelho é o objetivo. O objetivo é o Evangelho. E a terceira, a oferta é a adoração. O pastor Márcio, às vezes, que fazia o louvor, ele falava assim, o dízimo é a adoração. Eu falei, de onde é que esse cara tirou isso? Esse cara é meu irmão querido. Tá? E lendo esse texto, você chega a essa conclusão, não chega? Eu vou ler o texto para vocês, que diz assim, é do 18 a 23. Ele fala assim, olha, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então veja, quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou gerando um aroma agradável a Deus. É um culto que eu estou prestando a Deus. É uma adoração que eu estou fazendo a Deus. É difícil entender isso, mas Paulo está dizendo isso, queridos. A nossa oferta é um culto. A oferta dos filipenses, no ensino de Paulo, expressa o culto do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, a oferta tem um aroma suave, um fruto do sacrifício. Era morto o animal para aquela oferta. Nós temos um sangue derramado, não temos? Temos ou não temos? Não precisamos mais de animais mortos. O nosso querido Jesus já morreu por nós e derramou seu sangue. E todos os nossos pecados foram perdoados. Não fique alimentando o pecado já confessado pelo amor de Deus. Se eu falar para vocês quantos pecados eu cometi, vocês não ficariam mais nessa igreja. Mas um dia que eu tive encontro com Jesus, eu falei, Jesus, eu entrego toda essa sujeira. Tudo isso que eu fiz, que eu sei que eu desagradei ao Senhor. E daquele dia em diante, nunca mais o diabo me acusou. Então entenda isso, quando você se entrega a Cristo e você confessa os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar, devolver ao teu estado original de pureza, de santidade. Glória a Deus por isso, queridos. A generosidade se torna um ato de adoração a Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, viveu no século XIX. Ele diz assim, cada oferta dada por amor a Cristo sobe ao céu como incenso. Chega às narinas de Deus com um aroma agradável. Porque a gente acha que dinheiro é do diabo. Eu não penso assim, tá? Se você acha que é do diabo, dá para mim que eu pego. Dinheiro é de Deus, foi criado por Deus. O uso dele pode ser do diabo. É a mesma coisa que você pega a rede social, é uma benção. Eu acho a rede social maravilhosa. Mas o uso dela pode ser para um fim que não é legal. Então tudo assim é na vida, queridos. Tudo foi feito por Deus, tudo foi criado por Deus. Agora o nosso uso pode ser para dar, como é que é? Para dar culto a Satanás, ao diabo. Muito bem, queridos. Versículo 19, Paulo destaca que Deus é quem supre cada uma das nossas necessidades segundo as suas riquezas, as riquezas dele, e não segundo as nossas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Você, pergunto, você está nu ou nua hoje? Isso chama-se necessidade. Você sempre vai ter a roupa.
Você ficou sem comer hoje? Isso chama-se necessidade, comer. Você dormiu hoje debaixo de uma ponte? Isso chama-se necessidade, você tem um teto para morar. Isso Deus diz que te dá. Só que aqui o texto está dizendo o seguinte, que Ele dá num contexto de doação. Você dá, eu te dou. Nunca vai te faltar. Consiga entender isso, querido. Deus nunca deixa faltar. A palavra de Deus diz assim: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Mendigar o pão. Eu não conheço um cristão que passe fome. Não conheço. Cristão, eu estou dizendo, tá? Porque se é um cristão, ele busca ajuda onde? Na igreja. Busca em Deus e vai no instrumento de Deus na terra, que é a igreja. A promessa é para aqueles que vivem em generosidade e fé. John Piper, outro pastor que é vivo, mora nos Estados Unidos, ele diz assim, que Deus não promete enriquecer você, mas suprir você com o que é suficiente para glorificá-lo. Nos versículos 20 a 23, Paulo direciona por uma doxologia final e para a glória de Deus e faz a sua saudação final. Veja o que ele diz no versículo 20, eu estou terminando, tá bom? Diz assim: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Isso chama-se doxologia. Doxo vem do grego glória ou louvor, e logia vem de palavra, estudo, discurso. Então, esse texto é usado para expressar louvor e adoração a Deus. Às vezes tem hinos que fazem isso. E aí ele termina com uma saudação, ele inclui os da casa de César, mostrando que o Evangelho chegou até os lugares improváveis. A nossa generosidade pode alcançar pessoas que jamais conheceremos. O que fazemos em nome de Cristo, ele repercute na eternidade. Concluindo, independente da situação em que estamos vivendo, devemos sempre confiar na suficiência de Cristo. Ele é tudo o que temos, tudo o que precisamos, tudo vem dele. Devemos, queridos, participar do avanço do Evangelho com generosidade e fidelidade. E como igreja, pela graça de Deus, nós temos buscado isso dia após dia, queridos. Nossa oferta é um ato de adoração e tem cheiro de aroma suave que sobe como incenso agradável à narinas de Deus, no altar de Deus. Nossas vidas são para a glória de Deus. Quais foram as 3 lições que eu ensinei a vocês? Primeira, a suficiência está em Cristo. A segunda, não olhe para a tela, olhe para mim. Segunda, o objetivo é o Evangelho. 3, é adoração. Que tipo de cristão nós somos? Nós somos. Pense, reflita, responda para Deus. Será que vivemos em contentamento, independente da situação? Será que contribuímos com o Evangelho? Será que adoramos com generosidade quando nós participamos da obra de Deus? Assentado mesmo, feche o seu olho. Eu quero orar com você e chamar a pastora Mônica para vir dirigir-nos, ministrar-nos na ceia, por favor, querido. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã tão linda, tão preciosa, tão especial. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que aqui estão, aquelas que não puderam vir, que estão assistindo pela internet, que vão assistir ainda. Obrigado pelos visitantes que nos alegraram com a sua presença em nosso meio nessa manhã. Nós pedimos a tua bênção sobre eles e a tua bênção sobre todos nós que aqui estamos. Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para nós entendermos que só precisamos do Senhor, para que entendamos que o único objetivo que nós temos aqui na terra é pregar o Evangelho, Senhor, e que nós entendamos que quando nós damos o dízimo, quando nós damos a oferta, é um ato de adoração ao Senhor, é um sacrifício vivo de aroma agradável ao Senhor. Nos abençoe, Senhor Deus, em nossa vida, que nós possamos ser fiéis, como a igreja de Filipos foi para a obra do Senhor e para com Paulo. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém.
Irmãos, recebei a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha a misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. O grande e poderoso amor do Deus Pai, a graça infinita do Senhor Jesus e a unção, poder, vivificação e santificação do Deus Espírito Santo permaneçam com vocês hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.